Olá, boa noite a todos. Eu sou a Marielle e é com grande alegria que hoje damos início ao projeto de lives da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. Estas lives acontecerão todas as segundas-feiras a partir de hoje, às 20 horas, e irão até o dia 28 de dezembro deste ano. Quem estará conversando conosco hoje é o expositor e pesquisador espírita Gerry Almeida, que abordará o tema Tempos de Crise, a filosofia espírita e seu estímulo ao equilíbrio. Durante a exposição do tema, vocês poderão deixar perguntas nos comentários referente ao assunto que está sendo abordado. No final, então, das colocações do Gerry, elas serão respondidas, dentro do possível. Passo a palavra agora, então, ao Gerry, agradecendo desde já pela disponibilidade. Muito obrigada. Boa noite, Gerry. Boa noite, Marielle. Boa noite a todos que nos acompanham. E é uma alegria para nós estar iniciando esse projeto, né? E especialmente hoje a gente está abordando esse tema, que é esse tema certamente tão atual aí, né? Eu gostaria de começar a minha reflexão sobre esse assunto, situando a questão da crise, para depois a gente poder conversar um pouco sobre a contribuição da filosofia espírita no que tange a questão do equilíbrio. Eu estava me recordando hoje de um livro do Freud, né, do Sigmund Freud, de 1930, que tem o título O Mal-Estar da Civilização. Esse livro foi publicado ali no período entre guerras. 9 anos depois que o Freud havia publicado esse livro, iniciou a Segunda Guerra Mundial. E nós observamos, né, que nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, entramos no século XXI com uma esperança, né, de construirmos uma sociedade melhor, uma sociedade mais humanizada, e hoje nós ainda nos mantemos ainda, né, dentro de uma análise crítica da sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade que ainda possui muito daqueles valores mais primitivos que se questionavam no passado. Então a gente observa que hoje nós vemos uma crise de humanidade, né? Uma crise humanitária. Nós vivemos há pouco tempo atrás a crise dos refugiados, né, países africanos que foram para tentar uma nova vida na Europa, fugindo de guerras, ou do Oriente. E nós nos debatemos com a sociedade que nós estamos vivendo hoje, que é uma sociedade que ainda carece muito de uma humanização do humano. E por isso mesmo, por nós estarmos ainda, de certa forma, buscando essa humanização, é que nós vivemos também tantas crises do ponto de vista social. Mas eu gostaria de situar um pouco a questão do termo, né, crise. A gente pode dizer que a crise é uma ruptura dentro de um sistema que vinha mantendo uma relativa harmonia. Então, a crise, de uma forma geral, é essa ruptura dentro de um sistema, né, que a gente pode usar aqui. Um sistema, ele pode ser uma sociedade, pode ser a economia, pode ser a nossa saúde, pode ser a saúde global, pode ser, enfim, a transição da infância para a adolescência. Tá? Então, o sistema, ele pode ser tudo aquilo que nós imaginamos, que é pertinente à nossa vida, individual e coletivamente. Então, por exemplo, mais do ponto de vista individual, né, que eu acho que é o que nos interessa mais, a gente vai observar que nós, sujeitos,
nós começamos a vivenciar a nossa primeira crise no momento do nascimento. Exatamente no momento em que nós nascemos. Porque, veja bem, quando nós estávamos lá, né, quando a criança está lá na barriga da mãe, ela não tem necessidades. Todas as suas necessidades, na verdade, estão sendo supridas, né, de uma forma automática. Então, ela não sente frio, ela não sente calor, ela não sente fome, mas ela está numa situação absolutamente confortável. Entretanto, quando essa criança nasce, ela, justamente aquela situação que ela estava vivendo é uma situação de mudança agora, é uma transformação daquelas condições que ela estava vivendo. E agora, ela, por ocasião do nascimento, ela vai começar a sentir frio, ela vai começar a sentir calor, ela vai começar a sentir fome, né? E ela vai ter que criar mecanismos de comunicação com a mãe, ou com aqueles que lhe cuidam, para poder ter essas necessidades atendidas. Normalmente, se dá através do choro. Então, quando a criança ela ultrapassa todo esse período, né, quer dizer, aí nós temos uma crise, que é uma crise natural, né, dentro de uma circunstância, dentro de uma mudança que aquele ser está passando, tá? De uma condição que estava lá, um processo gestacional para o nascimento. Muito bem, quando essa criança cresce e chega no nível da adolescência, nós encaramos aí uma outra crise, porque agora é aquele adolescente que não se sente mais criança, mas que também não domina os imperativos da vida adulta. Tá? Ainda não domina totalmente os códigos da vida adulta. Quer dizer, aí nós temos aquilo que os especialistas chamam de uma crise de identidade. O que eu sou agora? Tá? Se eu não sou uma criança, mas eu não sou um adulto, porque afinal eu sou. Isso gera, como toda crise gera, uma série de sentimentos. A gente pode considerar que um dos primeiros sentimentos é um sentimento de incerteza que o ser humano passa, que o adolescente passa na sua crise de identidade, que o ser humano passa diante das transformações que a vida se lhe apresenta, tá? E que vão gerar sentimentos de insegurança, sentimentos de incerteza, medo. Então, a própria palavra crise, ela, de certa forma, já nos passa a ideia de um desequilíbrio dentro de uma constante, que já não é mais constante. Tá? Então, quando nós estamos vivendo hoje uma pandemia, tá, em escala global, tá, por isso exatamente ser chamado pandemia, tá, nós vamos observar que, além da crise sanitária que nós estamos vivendo, da mudança de comportamento que nós tínhamos de sair, conviver com as pessoas e que agora temos que ficar dentro de um padrão mais reservado, nós temos ainda uma outra questão, que é a questão justamente da gente observar que a pandemia gerou desemprego para muitas pessoas. Então, o sujeito lá, além de enfrentar uma nova dinâmica da sua vida, ele agora ainda se depara com uma situação de desemprego. Quer dizer, então, vejam, há uma crise aqui, né? Algumas crises que vão gerar uma série de instabilidade emocional, por vezes, vão gerar crises de insegurança. Né? E agora? Vou conseguir um outro emprego? Não vou conseguir? O que eu faço da minha vida? Qual o caminho que eu tomo? Né? Quer dizer, então, seja uma crise nesse sentido, seja uma mudança a nível das relações afetivas, familiares, uma relação, por exemplo, de separação, né, conjugal, tudo isso gera uma ruptura nesta relativa estabilidade que o sistema existencial, né, próprio daquela pessoa ou daquela família estava vivendo. Né? Você está com uma saúde boa,
Mas daqui a pouco você começa a sentir uma dor, vai no médico, tem um diagnóstico, faz um exame, né? Tem um diagnóstico, quer dizer, que pode mudar a sua vida de uma hora para outra, mudar totalmente a sua existência de uma hora para outra. Tá? Quer dizer, então, são situações, né, que criam geram um certo processo de desestabilização do cotidiano, da vida das pessoas. Muito bem. Então, o ser humano é um ser que vive de crises. Por que nós vivemos das crises? Porque nós não somos seres completos. A nossa vida não é uma vida simétrica. A nossa existência, ela orbita em torno da impermanência. E porque é impermanente, pode alterar a cada instante. Tá? Então, vejam só, é muito, até natural, né, muito constante, que a crise gere desequilíbrio. Tá? Nem sempre uma mudança, nem sempre uma crise, ou melhor, nem sempre uma mudança possa gerar uma crise. Tá? Existem mudanças que não geram crise. Mas, normalmente, toda crise é gerada por uma mudança. E essa mudança pode gerar desequilíbrio. Tá? Então, o que é importante aqui? A gente pensar, né? Há muitas pessoas que ficaram mais isoladas, começaram a ter sentimentos, né, mais melancólicos, enfim, no seu cotidiano, e etc., né, pela mudança que gerou toda essa dinâmica que a gente está vivendo. Muito bem. Então, é importante, nesse contexto, né, que a gente, em qualquer crise, que a gente perceba que a questão, a reação, ela precisa ter uma reação voltada para o equilíbrio. Tá? O equilíbrio é aquilo que vai estabilizar de novo o nosso mundo interior para poder dar conta daqueles desafios que se apresentaram. Porque o desafio está lá, a mudança está lá, a transformação está lá, a crise está lá. Mas se eu não estabilizar essas emoções de incerteza, de angústia, de medo, para mim poder olhar aquela situação, por exemplo, um desemprego, né, e tentar ali manter o meu nível de equilíbrio para buscar recursos, buscar saídas, buscar outros caminhos, né, para recompor aquela situação, o desequilíbrio não vai ajudar. Não vai ajudar e, pelo contrário, ele vai aumentar o grau da crise. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa refletir. Tá? Então, o que acontece? Né? Nós temos dentro desse contexto de mudança, de incompletude, o Espiritismo, enquanto proposta filosófica, de uma filosofia racional, enquanto uma espiritualidade crítica, porque o Espiritismo não traz uma espiritualidade contemplativa, mas uma espiritualidade crítica, enquanto uma doutrina que se fundamenta essencialmente na educação, e na educação que nós estamos falando, não é uma educação dos livros, né? Educação formal, mas é uma educação do ser, né? De poder educar a sua visão a respeito da vida e da existência. O Espiritismo, sem dúvida, na sua condição filosófica, ele traz elementos fundamentais para nos ajudar, para nos auxiliar a entender melhor a existência e, ao compreender melhor o sentido da existência, nós podermos, né, nos fortalecermos para desenvolvermos um estado de resiliência, né, de enfrentamento diante daquela situação. Portanto, todo desequilíbrio ele vai primar para nos colocar em posições extremadas. E nós precisamos encontrar
uma postura que Aristóteles chamava, no seu livro Ética Nicômaco, Aristóteles, que era um filósofo grego, né? Ele chamava de justa medida, porque ele vai discutir a questão da virtude, ou das virtudes, e vai discutir a questão do que é uma vida boa. E nessa perspectiva, ele vai chegar a um aspecto que é o seguinte: uma vida boa é uma vida conduzida pela justa medida. Tá? E aí ele exemplifica, que é um exemplo que eu gosto muito, né, porque eu acho que deixa bem claro, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que é o seguinte: ele diz assim, olha, o sujeito que é a valentia não é uma virtude, porque a valentia é o extremo, é uma atitude extrema, é um sentimento extremo. Né? Então, o sujeito que é valente, a pessoa que é valente, ela vai alimentar uma ideia de que ela é onipotente. Há uma onipotência imaginária. A pessoa pode tudo. Ela não encontra limites na cabeça dela para se expressar. Tá? Então, Aristóteles vai dizer, olha, essa pessoa vai se complicar, né? Ela vai sofrer, ela não vai ter uma vida boa. Agora, o outro extremo da valentia, dizia ele, é a covardia. E a covardia também não é bom, porque a covardia faz com que o sujeito, a pessoa, ela não caminhe, ela fica estagnada, ela fica inerte, ela se vitimiza, e aí a pessoa não tem medo de tudo, não tem aquela propensão para ir em frente, para enfrentar, não tem aquela resiliência. Tá? Então, entre esses dois extremos, entre a covardia e a valentia, Aristóteles propõe a justa medida. E qual é a justa medida? É a coragem. É necessário ter coragem para poder estar dentro da experiência humana. Porque a coragem é aquilo que nos move diante das crises, diante dos problemas, diante dos desafios naturais. A filosofia espírita, por sua própria natureza, nos estimula ao equilíbrio, à justa medida, à moderação. Ela nos dá essa perspectiva. Então, rapidamente, eu gostaria de examinar alguns pontos que fazem com que o espiritismo, ou a filosofia espírita, ela nos dê um suporte para a gente poder encarar, né, de uma forma um pouco mais equilibrada. E aí, claro, vai depender de cada pessoa. Cada pessoa tem um ritmo próprio, cada pessoa entende de um jeito, cada pessoa tem uma forma específica de metabolizar tanto o conhecimento quanto as circunstâncias. Então, eu gostaria de pontuar alguns aspectos. Né? O primeiro deles é o que tange a questão da natureza humana. Para o Espiritismo, e o Espiritismo aqui não é uma divagação filosófica, esta consideração, essa proposição que o Espiritismo apresenta tem base na experiência desenvolvida por Allan Kardec na segunda metade do século XIX, investigando os fenômenos espirituais lá na França, de 1854, 55, 56, e a partir daí, um método de investigação, um método científico, utilizando o crivo da racionalidade, Kardec vai chegar às evidências da imortalidade da alma e vai, portanto, chegar à compreensão de que a natureza humana não é uma natureza simplesmente ou tão somente biológica. O ser humano é mais que isso. O ser humano
é um ser essencialmente espiritual. Esse é um dos pontos fundamentais. Porque se a gente não entender, ou se a gente ficar dentro de uma perspectiva meramente materialista da vida, as crises, elas se tornam maiores até do que são, porque a gente não consegue enxergar nenhuma perspectiva otimista, positiva, para a gente poder lidar com isso e sair disso, ou nos adaptar a isso, aquelas determinadas circunstâncias que a gente não pode mudar. Tá? Então, essa visão da natureza humana como um ser essencialmente espiritual nos mostra que o ser é um ser imortal e pluriexistencial, ou seja, nós somos um ser que reencarnamos. Temos uma série, uma pluralidade, uma variedade de existências biológicas que são necessárias ao nosso aprimoramento, ao desenvolvimento das nossas potencialidades mais nobres, tais como a inteligência e o sentimento, tais como a lógica, a racionalidade e a amorosidade. Então, as condições que nós vivemos na Terra são condições de impermanência, porque nós somos seres incompletos, que estamos num processo de evolução, caminhando para e passo para um processo de aprimoramento através das vivências que nós realizamos no cotidiano da nossa vida. Aquela vivência dentro da família, aquela vivência no nosso setor de trabalho, a vivência do desemprego, a vivência da doença, a vivência do problema familiar, enfim, são experiências, algumas que se apresentam e outras que nós próprios buscamos, através da nossa autonomia de comportamento, através da nossa liberdade. Então, seja como for, seja buscando, ou seja algo que a gente não foi atrás, mas aquela situação se apresentou na nossa existência, é muito importante que a gente possa observar que tipo de lição, que tipo de experiência, que tipo de aprendizado, que tipo de ação afirmativa eu posso retirar, eu posso extrair desta experiência, desta vivência. Certamente, em toda crise, em toda vivência, em toda situação, nós podemos extrair alguma lição que nos torne mais humanizados, mais humanos. Não? Nós diríamos, alguns diriam mais espiritualizados. Eu tanto faz usar espiritualizado ou usar humanizado. Não? O fato é que nós precisamos encarar as condições. Né? Por isso, Aristóteles falava que a coragem é uma virtude essencial da existência, do ser. Né? E o Espiritismo, então, nos mostra isso, né? Através das vivências, das experiências reencarnatórias, através das possibilidades da nossa autonomia moral, e nós vamos desenvolvendo, através desse conjunto de situações, de circunstâncias, de possibilidades, nós vamos poder identificar, dentro disto tudo, os nossos limites e perceber que nós não podemos tudo também. Nós temos que entender, temos que respeitar e temos que ser compreensivos com os nossos limites. Porque se eu não for compreensivo com os meus limites, eu jamais serei compreensivo com os limites do outro, que eu convivo dentro de casa, na via pública, etc. Tá? Então, eu preciso compreender os meus limites. Há limites que nós podemos e devemos até desenvolver, ampliar, ultrapassar esses limites. E outros limites que nós temos que respeitar. Tá? Então, nós temos limites e temos as nossas possibilidades. Às vezes a gente vê pessoas que acham que são super-homem, né? Porque acham que só tem a capacidade de resolver tudo. Tá? Então a pessoa imagina, está com um familiar doente no hospital, a pessoa vai lá visitá-lo
e num determinado dia a pessoa não pode visitar aquela pessoa. Surgiu uma outra situação que a pessoa não pode ir, e exatamente naquele dia o sujeito morreu. E a pessoa então fica se culpando, não, mas se eu tivesse ido lá, ele não teria morrido, mas como? Né? A pessoa toma para si uma onipotência que a pessoa não tem. Então, é preciso que a gente aprenda a conviver com as nossas possibilidades e com os nossos limites. E dentro de uma crise, ou qualquer crise que nós venhamos a vivenciar, nós vamos poder exercitar isto. Essa perspectiva está intrinsecamente associada ao conhecimento espírita. Ele nos traz isso, a filosofia espírita nos mostra isso. Por que nós estamos na Terra? Estamos para nos melhorarmos. Estamos para crescermos, para progredirmos em amor, em sensibilidade, em afeto. Então, dentro dessas circunstâncias, nós vamos procurar, reconhecendo a nossa humanidade, reconhecendo os nossos limites e as nossas possibilidades, vamos procurar enfrentar os desafios naturais ou culturais, os desafios que nós muitas vezes colocamos à nossa frente ou aqueles que surgiram sem que a gente tivesse uma ação direta, uma gerência direta sobre aquilo. E a partir daí, vamos procurar levar, e o Espiritismo é uma doutrina otimista, uma filosofia otimista. Tá? É uma filosofia que amplia a nossa capacidade de enxergar as coisas, de perceber as coisas, de deduzir as coisas. Tá? E, ao mesmo tempo, nos dá uma perspectiva otimista a respeito da existência, a respeito da vida. Então, nós vamos observando, e Kardec, inclusive, fala isso num dos textos, onde ele diz que a filosofia espírita lhe deu calma, lhe trouxe serenidade, lhe deu confiança para que ele pudesse administrar os seus próprios sentimentos de uma forma natural, de uma forma tranquila, de uma forma jovial. Então, vejam, esse aspecto, não há aqui uma fórmula, vejam só, não há aqui uma fórmula que o Espiritismo vai apresentar e essa fórmula será irretorquível, será inexorável, aplicando isso vai dar certo. Não é assim que funciona. Tá? A grande questão da filosofia espírita é o conhecimento que ela traz. O conhecimento que expande, o conhecimento que nos leva à reflexão crítica e nos dá uma visão de resiliência, de enfrentamento, para a gente poder encerrar essa primeira parte. Eu só gostaria de lembrar aqui um exemplo de um jovem que, para mim, especialmente quando estou passando por alguma situação pessoal mais difícil, eu me recordo muito da experiência desse jovem. Às vezes as experiências, cada um é um, e cada um enfrenta de uma forma. Mas aí, associando isso com o conhecimento espírita, a gente tem uma noção mais clara de como a gente pode também encarar determinadas situações. Esse jovem, um jovem americano, chamado Jason Becker, ele começou a tocar violão com 5 anos de idade e tal, e com 16 anos ele era um virtuoso já, Ele tocava guitarra de uma forma extremamente rápida, fazendo uma relação ali entre rock e música clássica, fazendo uma junção aí, de uma forma extraordinária. Um jovem extremamente alegre. Quando ele chegou aos 19 anos de idade, ele começou uma carreira internacional. Aliás, ele começou antes já. Uma carreira internacional. Ele foi, nos anos 80, 88, por aí, ele foi excursionar no Japão, fazendo show no Japão. Tá? Imaginem isso, um jovem, uma carreira brilhante pela frente, e ali já chegando aos 18, 19 anos, naquele patamar que muitos músicos lá
com 40, 50 anos, não tinham nem se aproximado, né? Então, quando ele chegou ali, ele estava gravando, ele estava com 19 anos, isso foi em 89, 90, por aí. Ele estava gravando num estúdio em Los Angeles um disco, ele começou a sentir uma dor na perna esquerda, um incômodo. E os pais levaram ele ao médico, ele estava fazendo muita turnê e tal, imaginaram que pudesse ser um estresse, né, de tanta viagem, enfim. Imaginem vocês que quando ele fez os exames, o médico chamou a família para dar um diagnóstico. Ele era portador de esclerose lateral amiotrófica. Imaginem isso. Tá? Aqui uma doença que a gente conhece pela sigla ELA. É uma doença que vai tolhendo todos os movimentos da pessoa. Tá? Ela vai acabando com o sistema nervoso, autônomo, né, que coordena os movimentos, vai acabando tudo isso. Vocês imaginam um diagnóstico desse? Tá? Imagina tu, 19 anos, uma carreira de músico internacional. E aí tu tem um diagnóstico desse, cara. Tu sabe que quando o médico diz que tem 3 anos de vida, 3 a 5 anos, no máximo. Você imagina o que passaria na cabeça de um jovem, ou na cabeça de qualquer um de nós, isso? Tá? Bom, ele era um rapaz, e é um rapaz jovial, tá? E ele enfrentou aquilo, ele começou a usar muleta, depois teve que passar para cadeira de rodas, perdeu os movimentos do braço, não tocava mais. Uma situação triste, lamentável, né? Começou a atingir a área da fala, ele não conseguia mais falar. E aí o pai desenvolveu um sistema no computador lá de comunicação, de códigos, etc. Pois bem, para resumir a história, os 3 anos que ele tinha de vida, né, lá atrás, hoje ele está completando, ele está atualmente com 49 anos. Tá? Ele mexe os olhos, ele ouve, o problema não afetou a audição, não afetou a visão e não afetou o cérebro. Tá? Mas ele está literalmente preso dentro de um corpo. E certa oportunidade, quando ele foi fazer uma entrevista, né, os repórteres de uma revista foram entrevistá-lo, ele estava olhando muito para uma guitarra que estava na parede lá. E o repórter disse assim, coitadinho, né? Ele disse que vontade que ele deve estar de estar tocando aquela guitarra. Né? E aí o cara perguntou para ele, né? Tu deve estar com vontade enorme de estar tocando essa guitarra. Aí ele respondeu através olhando para o computador, para os códigos lá, né? Ele deu a resposta mais ou menos o seguinte: olha, não, eu não estou, eu descobri que a questão não é tocar guitarra, a questão é fazer música. Então, quando eu estou olhando para o braço da guitarra, eu estou conseguindo enxergar melhor as melodias lá, as notas musicais da melodia que eu estou compondo. E ele compõe melodias complexas que outros tocam. Tá? E está vivendo, daquele jeito está vivendo. Tá? Então, a arte, a música, foi um instrumento fundamental. Ele podia estar deprimido, podia ter morrido já, tá? Mas ele está ali, resiliente, enfrentando uma situação que eu imagino que seja a pior de todas que a gente possa passar. Tá? Então é isso. Essa é a nossa vivência aí, né? Da gente poder refletir um pouco sobre essa questão desses tempos de crise que nós estamos enfrentando e como é importante, de fato, o equilíbrio na nossa vida. GR, dentre as coisas que tu mencionaste, né, eu anotei algumas palavras aqui que eu achei, dentre tudo que eu achei muito interessante, assim, algumas palavras eu anotei. Tu disseste que é interessante a gente usar da filosofia espírita na prática, né, para entender os acontecimentos, tentar entender, pelo menos. Ter resiliência diante das crises. E eu achei bem assim que o necessário diante de tudo isso é o tentar, né? Porque se nós não tentamos, pelo menos, buscar outra alternativa ou sair dessa situação de alguma forma,
fica mais difícil ainda do que já está apresentado, né, dentro de um problema, de uma crise, mas tentar. E tu mencionaste também que o justa ponto ali, o equilíbrio, né, seria a coragem. E eu tenho aprendido, assim, algumas coisas, escutado pessoas, assim, que colaboram muito para as minhas reflexões, que falam que a coragem também está em pedir ajuda, né? Às vezes a gente tem a coragem, mas não consegue, porque acha que não vai conseguir, né? Não vai ter força o suficiente. Então, pedir ajuda também é ter coragem, né? Se tu puder falar alguma coisa sobre isso também. Sem dúvida, a questão da coragem não significa, por isso que Aristóteles fazia aquela diferença entre a valentia e a coragem, né? Porque é aquela ideia da onipotência, da pessoa achar que pode sair de tudo sozinha, nem sempre, né? Então, assim, a atitude da coragem também é uma atitude de ir ao encontro dos recursos, da ajuda, de uma conversa, de uma orientação, de compartilhar, às vezes, aquele seu sofrimento emocional, né? Compartilhar com outra pessoa aquele sofrimento, né? E buscar os recursos, tanto quanto possível, né? Para poder enfrentar os seus desafios, né? Porque os desafios fazem parte da existência, né? Maior ou menor situação, os desafios fazem parte. Então, sem dúvida, tem que ter coragem para poder buscar ajuda. A coragem e persistência, né? Inclusive, existe uma série de sentimentos, né? Porque sentimentos e ações, né? Porque você tem que ter vontade, né? Vontade, de fato, né? É claro que nós estamos falando aqui, né, Marielle, de uma situação, de situações, enfim, aonde as pessoas estão vivenciando suas crises, mas elas estão num estado de saúde emocional ou psíquica que elas consigam, né, refletir sobre tudo isso, tá? Porque nós não estamos entrando aqui em situações aonde a pessoa não tenha condições psíquicas de fazer todo esse caminho, toda essa trajetória, de ter vontade, de ter coragem. Às vezes a pessoa, determinado transtorno, né, que eu nem vou entrar porque não é minha área, mas que termina criando determinadas situações que de fato não é assim tão simples, né, que às vezes outras pessoas, a família, né, é que tem que agir em função dessa pessoa, né? Porque ela, de fato, não iria, porque a vivência que ela está tendo ali, os problemas, o transtorno, não dariam condições de saúde para ela ter coragem ou buscar ajuda. Sim. Quando tu estavas mencionando ali os nossos limites, as nossas possibilidades, né, que a gente tem que ponderar em relação ao outro e analisar situações, nós tivemos uma pergunta que diz assim: isso seria humildade? Pode ser também, né? Pode ser humildade também, né? Porque a humildade é um sentimento, né, que ela não nos coloca nem abaixo de ninguém, tá? Mas ela nos coloca no nível da condição humana. Então, o que acontece, né? Se o orgulho nos coloca acima, muitas vezes as pessoas imaginam que a humildade nos colocaria numa situação de um sentimento de fraqueza até, tá? E não é assim. Não é esse o sentido da palavra, do conceito, da perspectiva que o Espiritismo entende por humildade. Tá? Humildade é você saber que você pode e que tem coisas que você não pode. Você tem limites e você tem possibilidades. Tá? Então, se reconhecer os meus limites é uma atitude de humildade. Tá? Não é uma atitude de vitimização. A gente tem que cuidar um pouco a ideia de humildade e vitimização. Não é isso. Humildade não é se vitimizar, mas é reconhecer os seus limites
percebendo também as suas potencialidades, porque tem pessoas que só olham para os seus limites. É a velha questão dos extremos, só olha para os limites. E aí quando tu fala, mas tu tem um potencial, eu não, porque a pessoa acha que aí ela vai estar se tornando orgulhosa. Não é assim, tá? Não é isso. O reconhecer os seus potenciais, as suas possibilidades, não é uma atitude de orgulho ou de vaidade. Nada disso. É uma atitude de reconhecimento das suas próprias condições humanas. Então, a humildade faz parte desse processo, uma humildade, né, natural, equilibrada, nesse sentido bem compreendida, né, para que a pessoa não termine confundindo humildade com vitimização ou com empobrecimento de si mesma, né? Diante das possibilidades que tem de buscar, de desenvolver os seus recursos. Teve alguns comentários também que eu acho que agregam bastante nessa reflexão da noite, do nosso bate-papo, que está passando tão rápido, está tão legal, está passando muito rápido, que disseram assim, que é interessante sairmos da zona de conforto, que precisamos acolher as nossas vulnerabilidades, né? Que é aquilo que tu disseste, olhar para os nossos limites, mas não com julgamentos também, né? Saber que temos possibilidades e acolher as nossas vulnerabilidades também. Aqui tem outra pergunta, Gerry, que diz assim, ó, a diferença entre coragem e valentia seria não sentir medo ou ir com medo mesmo? Não, o medo é um sentimento humano, é um dos sentimentos básicos do ser humano, tá? Então, inclusive tem um psiquiatra, né, não me recordo agora a origem dele, né, mas é o Mira Lopes. Ele tem um livro que trata exatamente dessa questão do medo, né? O livro é chamado Os Quatro Gigantes da Alma, e um deles é o medo. Então ele mostra, dentro de um estudo psicanalítico e tal, que o medo é uma das emoções básicas. Aliás, o medo não é um sentimento, é uma emoção, tá? Porque tem uma diferença entre emoção e sentimento, tá? A emoção é algo que tu sente e daqui a pouco tu não sente mais. Se é assim para ti, olha, tem um ladrão na tua casa, tu imediatamente tu vai sentir medo. Mas daqui a pouco alguém vai dizer assim, não era, eu me enganei, é um gato que entrou ali. Ah, bom, tranquilizou. Então, isso é uma emoção. Tá? Bom, o que acontece, né? Então, assim, o medo é um sentimento que ele vai aparecer na nossa vida. Agora, tem algumas pessoas que têm um sentimento, assim, aquilo que, sei lá, dentro da psicologia chamaria de um ego inflado, tá? Que é a ideia de uma onipotência imaginária. O sujeito, assim, essa ideia, essa autoconfiança da pessoa, ela é exacerbada de tal forma que a pessoa acha que não vai dar nada. Ela pode pegar um automóvel, sair a 150 numa rua de uma cidade e não vai dar nada, tá? Eu tenho confiança e tal. Então, isso é uma atitude exacerbada. Tá? Então, essa é a diferença entre a valentia, que é algo exacerbado, tá? E a coragem, que é algo equilibrado, um sentimento equilibrado, tá? Um sentimento que tu vai percebendo que tu tem possibilidade, tu deve enfrentar aquela situação, tá? Então, eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, aproveitando a tua condição de pesquisador espírita, porque nós temos muitos simpatizantes, muitos estudantes, eu falando por mim, mas pesquisar a doutrina, a filosofia espírita é um pouquinho mais aberto esse leque, né? E eu tenho ouvido, assim, visto alguns comentários, e eu queria saber a tua opinião, porque nós estamos vivendo uma crise nova, que é a pandemia, né? Mundialmente. Então, dentre tantas crises que nós estamos sujeitos a viver, estamos expostos na nossa caminhada nesta existência,
Hoje nós estamos inseridos em uma situação diferente para todos nós. E eu tenho ouvido assim algumas colocações que Deus mandou a pandemia para nós nos tornarmos pessoas melhores. Dentro desta engrenagem tão perfeita que é a vida, dentro das tuas pesquisas racionais sobre a filosofia espírita, o que tu tem encontrado, o que tu conseguiu refletir e somar a respeito disso? Que Deus nos mandou a pandemia para nos tornarmos melhores. É um verdadeiro absurdo. Eu só vou te cortar. Respeitando, claro, a opinião de cada um, né? Eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito. A opinião é livre, né, Marielle? Mas a questão é o seguinte, em se tratando de espiritismo, a opinião, ela pesa pouco. Em se tratando de espiritismo, nós temos que ver o que, de fato, a doutrina espírita, nos seus princípios, nos seus textos fundamentais, e quando eu estou falando dos textos fundamentais, eu estou me referindo, claro, ao conjunto da obra kardeciana, que para algumas pessoas é 5 livros, mas que, na verdade, são 32 obras que Kardec publicou, né? Então, não é pouca coisa, é preciso... Aqueles que desejem entender o Espiritismo, é preciso, de fato, mergulhar nessas obras, né? E justamente por não mergulhar nessas obras, é que muitas pessoas ficam falando coisas, né, desse tipo que tu colocasse, né? Então, nada, absolutamente nada disso tem a ver com o Espiritismo. Nada disso tem a ver com a filosofia espírita. Nada disso está colocado na obra kardeciana. Tá? Então, o Espiritismo, isto faz parte das crendices do imaginário mítico que permeia o universo mental de muitas pessoas e grupos, tá? Dentro de uma perspectiva mítico-religiosa, aonde a pessoa imagina que é Deus que vai mandar a pandemia, porque o primeiro mito é o seguinte: a pandemia vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. A pandemia não vai mudar o mundo. Então, não vai mudar nem as pessoas. Porque não é assim que acontece. Algumas pessoas poderão, claro, mudar os seus referenciais de vida, os seus valores, a partir das experiências vividas nessa pandemia. É claro que sim. Agora, a dizer que é a pandemia que vai mudar o mundo, que vai mudar as pessoas, isso não. Porque quem muda são as pessoas. E Deus não faz isso. Porque Deus, na concepção espírita, Deus estabeleceu, criou leis naturais. E essas leis naturais, elas regem o nosso processo de desenvolvimento humano espiritual. Então, é através da nossa autonomia, da nossa liberdade pessoal, que nós vamos experienciando situações desta ou daquela e vamos vivendo situações que a própria contingência material do planeta e da nossa condição biológica nos coloca diante de fatos, de situações, como é o caso da pandemia. Tá? Então, que não é uma coisa nova. Por quê? Porque a pandemia já se viveu outros, talvez não com esse impacto, claro, mas a gente já se lembrou, né? Já ouvimos falar da gripe espanhola, da peste bubônica na Idade Média, dizimou milhares de pessoas. Tá? A humanidade sempre vivenciou isso. Tá? É claro que quando tu não tem uma resposta ou quando tem um pensamento mítico, tá? Tu vai atribuir isso, vai tentar justificar isso de alguma forma, né? Mas não a Deus. Claro que não, porque Deus é amor. Deus, ele compreende que nós, porque foi Ele que nos criou, então melhor, né? É Ele que tem que nos compreender. Então, Ele nos percebe dentro de uma visão, né, que é a visão do nosso próprio desenvolvimento. Isso é uma coisa tão lógica que nós, que somos pais, né, pais e mães, sabemos disso. Imagine, assim,
para ver o nível de absurdidade mesmo, quando uma pessoa fala esse tipo de coisa, que seria a gente transpor para um nível assim prático da nossa vivência. Tu imagina o seguinte: nós temos um filho pequeno. Esse filho pequeno, ele ainda não desenvolveu as capacidades motoras para se alimentar com a própria mão adequadamente. Ele está se desenvolvendo, mas ele não conseguiu desenvolver plenamente isso. Então ele senta na mesa com a cadeirinha, daqui a pouco você põe a comida, ele bate, ele não consegue pegar, cai no chão, se lambuza. Não é assim que funciona? O que um pai faz? O pai vai castigar esse filho para ele aprender a não se lambuzar mais? Claro que não, né? A não ser que seja pai totalmente, né? Mas assim, é claro que não. Então imagina, se nós que somos pais não fazemos isso, imagina Deus. Então essa perspectiva não existe dentro do Espiritismo. Isso é bobagem que as pessoas vão construindo. Para te continuar e concluir essa questão, né, colocar mais uma pergunta que diz assim: a pandemia não seria uma oportunidade oferecida pela espiritualidade, uma oportunidade aqui fala, para que através do livre-arbítrio pudéssemos melhorar? Tudo é oportunidade que nós temos. Tá? Tudo é oportunidade que nos é oferecida pela vida, pelas contingências naturais do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. Então, tudo é oportunidade. Tá? A pandemia, a oportunidade é uma oportunidade. Mas também, se não tivesse a pandemia, também teríamos outras oportunidades. Tá? Então, a pandemia, a vivência nossa, as questões políticas, as questões sociais, enfim, tudo são oportunidades para nós desenvolvermos a nossa humanização, o nosso equilíbrio diante das situações que estão aí postas para a nossa experiência. Então, quanto mais equilíbrio a gente puder experienciar tudo isso, melhor. E quanto mais a gente puder vivenciar essas situações, extraindo delas experiências e valores afirmativos da existência, do bem, do humano, da compreensão da tolerância, né? Pelo jeito a gente não está aprendendo muito. Porque na medida em que as pessoas, a gente está vendo aí, né? A pessoa que poderia recebe aquele recurso para transformar aquilo na área da saúde, em equipamentos, para salvar vidas, e a pessoa termina tirando isso, desviando recursos daqui ou dali, né, para suas contas pessoais, e, enfim, né, quantos e quantos casos a gente viu no Brasil agora recentemente, né, ao longo desse ano aí, dessa situação. Quer dizer, então, sem falar isso, mas vamos pegar a questão mais simples, né? Quantas pessoas andam sem máscara na rua? Né? Não é assim que acontece? A gente vai dizer assim, tá, mas a pessoa anda sem máscara na rua, mas a máscara é para mim proteger o outro. Então, se eu não ando com a máscara, eu não estou focado, não estou tendo uma atitude de empatia na relação com o outro. Tá? Eu não estou preocupado com o outro. Então, o que nós estamos aprendendo aí? Na verdade, essa pandemia está mostrando a nossa verdadeira face enquanto ser humano. Tá? A nossa face está desvelando a nossa verdadeira face. Tá? Muitas vezes, a nossa face desumana. E é mostrando esta face desumana, insensível, é que talvez a gente observando esses exemplos, a gente consiga aprender um pouco mais, tirar para nós um exemplo de crescimento pessoal. Dentro deste aspecto de oportunidades, né, de melhorar, se a gente, agora que a gente está sem pensar nos problemas, focando aqui, conversando, com a mente aberta, digamos assim, antes mesmo da pandemia, olha que baita oportunidade de melhoramento conviver em sociedade. Seja a sociedade de desconhecidos no trânsito, seja a sociedade de amigos, a sociedade no núcleo familiar.
Só aí a gente já tem trabalho de montão para se melhorar, né? Já são ótimas oportunidades e às vezes no automático do dia a dia a gente não se percebe. É verdade. Sem dúvida. Bom, estamos chegando no final do nosso tempo, que passou tão rápido, e eu gostaria de te passar a palavra, Gerry, antes de eu encerrar, para que tu possa te despedir, então. Muito bem, bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade da gente poder aqui estar junto, trocando ideias, né? Agradecer aqueles que nos assistiram e compartilhar, enfim, esse compartilhar de ideias, essa troca de ideias, eu acredito que seja extremamente produtiva, né? Para a gente poder aprender junto e crescer e enfrentar, enfim, os desafios que estão postos aí no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos. Agradecemos a todos, então, que estiveram conosco hoje, acompanhando, participando desta live. Agradeço também ao GR mais uma vez por compartilhar o teu tempo e estas valiosas reflexões. Aproveito também para convidá-los para a live da próxima semana. Como a gente já está divulgando, né, nas nossas redes sociais, peço também que compartilhem esses cartazes. Na próxima semana, então, no mesmo horário, às 20 horas, o tema será a moral autônoma e a liberdade de consciência. Foi muito bom estarmos juntos. Estou muito feliz em ver os comentários, em trocar essa ideia. Parece que estamos todos juntos numa mesma sala. E em nome da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, eu deixo a vocês aqui um grande e fraterno abraço. Se cuidem. Boa noite a todos. Tchau.